Olá, reconciliados! Como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. E hoje estamos aqui com mais um convidado super especial. Ele que é formado em Ciências Sociais pela UFPE, em Teologia pelo CETEC. É professor do Logos, da Escola Carisma, aqui no nosso SEB, Centro de Estudos Bíblicos Alexandre Ximenes, na Catedral da Reconciliação, em Recife. É um excelente cantor. É também apaixonado pelos seus cachorros, Spike e Teca. Teca. Capelão e confessor do nosso bispo Ivan Rocha. Segundo o próprio Ivan, viu? E também é um forte nome da unidade da igreja no Brasil. E por último, não menos importante, tricolor, louco por batom garoto e sete belo. Pastor Marcondes, seja muito bem-vindo ao Obrigado, Reconcast. Adri. Obrigado. Me descreveu. Descreveu, né? Não precisa jogar no chat GPT nem no Google para me reconhecer, né? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, a gente está muito feliz de lhe receber aqui e eu espero que toda a conversa que a gente tem aqui, a nossa igreja possa receber de muito bom grado e vai ser muito edificante. Amém? Amém. Pastor, seguinte, dentro do Reconcast, a gente normalmente começa com algumas perguntas, sendo que com o senhor eu quero fazer diferente. E eu já queria começar em um tema muito interessante que o senhor compartilha muito nas redes sociais, que é sobre teologia mística. Dentro da nossa igreja, até onde eu me lembre, eu não escuto muito falar sobre isso, né? E o senhor fala muito sobre isso. E para quem está escutando a gente agora, eu queria que o senhor falasse o que é a teologia mística. Adri, esse é um assunto que ele não é de desconhecimento somente da nossa igreja. É de uma maneira geral, do movimento evangélico, né? Esse final de semana, estava em Brasília, participando de um evento de formação espiritual, que é a teologia mística, com cerca de 40 lideranças da igreja brasileira, de diferentes denominações, convidados assim, boca a boca, a dedo, né? Para participar. E na mesa de discussão, uma das coisas assim que foi quase que unânime é que formação espiritual ou teologia mística quase não é ensinado nos seminários teológicos. Vida de devoção, oração, o coração da espiritualidade não é passado. São raros os seminários teológicos que têm uma disciplina nessa área. E isso é muito comum no catolicismo e na ortodoxia. É bom a gente explicar para quem está ouvindo, né, que teologia mística, quando a gente fala místico, né, as pessoas pensam logo no esotérico, né, nova era, new age, bruxaria ou coisa do tipo, né? E não é isso. Místico é uma palavra bem antiga, é usada em alguns lugares na Bíblia quando fala de mistério. Sobre a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo diz que ele é um mistério. Sobre a nossa união com Cristo, o apóstolo Paulo diz que ela é um mistério. Sobre a volta de Jesus, o apóstolo Paulo também diz que é um mistério. Então, isso é mística, né? É a experiência misteriosa com Deus, que não pode se explicar. Não pode ser explicada pela razão, mas a mística não é irracional ou contra a razão. A teologia mística não é contra a razão. Que às vezes as pessoas também usam o termo místico para dizer assim: fulano é místico e eu sou racional. Ou ela é mais mística e eu sou racional. Como se fosse algo atrelado à parte emocional da pessoa, né? Exatamente, como se místico fosse a pessoa emotiva, pouco reflexiva, o contrário do racional. E não é isso, porque boa parte dos místicos na história da igreja eram pessoas extremamente racionais. Isso eram gênios da Sim. literatura, da ciência e tudo, né? Místico, ele é suprarracional. É alguém que vai além da razão no conhecimento de Deus. Ele passa pela razão e da razão, sabendo que a razão é limitada, a razão tem os seus limites, a experiência direta com Deus ela vai para além das palavras, para além do entendimento. Aquilo que o apóstolo Paulo diz, que ele orava para que a igreja tivesse paz de Deus que excede todo o entendimento. Então, existem dimensões da experiência com Deus que vão além do entendimento. E a teologia mística é que estuda essas experiências de Deus, eh, os padrões repetitivos dela ao longo da história da igreja, com orientações e conselhos quanto a excessos, desvios e tudo. Então é uma teologia que carrega muita sabedoria.
E é uma teologia que, na prática, quando a gente fala sobre teologia mística, a gente está falando sobre experiências sobrenaturais com Deus, ou a gente está falando de uma vida devocional e integral no dia a dia? Na prática, como é Pô, que isso? massa essa pergunta. Que massa. Porque também as pessoas confundem, né? As pessoas acham que mística é só a parte que estuda a experiência sobrenatural. Quando a experiência sobrenatural, ela é só um subproduto que pode acontecer ou não acontecer dessa vida com Deus. Que a vida mística é aquilo que Calvino vai falar de. Calvino vai usar muito a expressão união mística com Cristo, nas suas institutas, né? Ele vai falar da união mística com Cristo e, e da nossa união íntima com Jesus, ele vai desenvolvendo isso e os frutos dela na nossa vida. Nem sempre isso está atrelado ao sobrenaturalismo, à manifestação de dons extraordinários. Mas é o quê? É pela vida de oração, pela vida dedicada à leitura das Escrituras, a vida interior, e como o cultivo dessa vida interior se manifesta através de um comportamento mais parecido com Jesus, que é o fruto do Espírito. Isso é a mística principal, é a vida interior. E a manifestação sobrenatural, ela ocorre. Ela é até esperada que aconteça, né? Mas ela é um subproduto. Ela Ela não é obrigatoriedade, não né? é obrigatoriedade. E nem todos os santos de Deus na história da igreja manifestaram dons extraordinários. Viviam vida comum, de oração intensa, de leitura da palavra, mas nem sempre manifestando nada extraordinário, embora eles estivessem abertos a isso, né? Mas sempre que acontecia, eles sempre foram muito discretos. Eles não eram de contar para ninguém, de fazer desses espetáculos, eram muito reservados sobre essas coisas. Que massa. Eu perguntei sobre isso, pastor, porque eu também, às vezes, na minha experiência de vida com Deus, e a gente está dentro de uma igreja carismática, e a gente vai falar sobre isso, tem pessoas que têm experiências sobrenaturais com Deus. Eu tenho pessoas perto de mim que falaram, eu escuto a voz de Deus, e Deus falar comigo através do tempo, ou então Deus falar comigo de forma específica. E eu não tenho essas experiências sobrenaturais, eu tenho essas experiências com Deus lendo minha Bíblia. E nos meus caderninhos, que eu fico anotando as coisas e tudo mais. E às vezes a gente que passa por esses momentos que são mais comuns, eu acho que é mais comum, a gente não tem como dizer que não é. Eu me pergunto, quando é que vai acontecer o sobrenatural, sabe? E eu acho que muitos irmãos nossos aqui na igreja esperam por isso também. Mas E às vezes a gente começa a se sentir como se a nossa espiritualidade fosse menor do que a do outro que fica ouvindo Deus o tempo inteiro, né? Que dá a entender que ouve Deus o tempo inteiro. E eu queria escutar do senhor, porque o senhor falou que o principal resultado da teologia mística é a transformação do nosso comportamento para sermos mais parecidos com Jesus. E não são esses checks espirituais e sobrenaturais que a gente vai dando, né? Isso. Como é que o senhor enxerga isso na vida em comunidade, sabe? Quanto é que é mais importante? Quanto é que a gente deve dosar isso? Isso. Primeiro, a questão da mística, do ouvir Deus na vida comum, né? De maneira assim tão discreta. Nosso Deus é tão discreto, que ele fala com a gente e a gente às vezes nem percebe que é ele que está falando. E tem gente que é tão cautelosa, também seja o teu caso, né, e outros, que diz assim, eu prefiro não falar, Deus me disse, nesse caso, porque eu quero ter cuidado com isso, né? E tem gente que já é no outro extremo, é menos cuidadosa. Tudo é Deus me disse. E às vezes eu senti, e às vezes é só os sentimentos das pessoas, as percepções dela das coisas, e elas tudo atribuem ao Senhor, né? Mas eu tenho um livro, assim, que me ajudou muito a ter essa coisa de ouvir Deus com maturidade, foi o Dallas Willard, Ouvindo Deus, né? Um escritor batista na área de formação espiritual, e uma parente dele que ela tinha justamente essa questão, tinha colocado assim, todo mundo escuta Deus, mas eu não escuto Deus. Aí ele disse, não, mas você ouve Deus, né? Você ouve Deus de uma maneira diferente. Assim, e eu li um livro recente sobre ouvir a voz de Deus é uma promessa da aliança, né? Dentro da teologia do pacto reformada, é um benefício da aliança. Só que esse ouvir Deus, ele está primordialmente ou primariamente associado a ouvir Deus nas Escrituras. A gente não precisa ficar o tempo inteiro perguntando ao Senhor, não me entendam mal, por favor. É, uma super espiritualidade que fica perguntando, Deus, com quem eu vou casar? Qual emprego que eu vou escolher?
paralisante, sabe? Tem gente que vive esse tipo de espiritualidade assim, paralisante. Você só precisa conhecer bem o pensamento de Deus nas Escrituras e tomar decisões sábias a partir das Escrituras. Por exemplo, você não precisa perguntar se alguém casado é da vontade de Deus que você se relacione com ele ou não. Isso é óbvio, porque as Escrituras dizem que não. Então, conhecendo bem as Escrituras, você mata um monte de questões contrárias à vontade de Deus. Você não precisa ouvir uma voz dizendo que não. E o seu caráter também é moldado para conhecer. Para conhecer os caminhos de Deus. O meu Deus se revelou nas Escrituras e seu padrão de caminhar é esse. Então, eu aplico a sabedoria de Deus à minha vida. Isso é ouvir Deus. Agora, isso não é perspicácia, isso não a gente não percebe o quanto isso é sobrenatural. Porque a gente só percebe essas coisas na Bíblia pela iluminação do Espírito Santo. O Espírito Santo, iluminando as Escrituras, ele faz a aplicação da palavra no nosso dia a dia. E isso é ouvir Deus, só que a gente acha que isso não é ouvir Deus. O Espírito Santo, ele vai fazendo essa aplicação sobrenatural, ele vai nos lembrando os textos, aplicando textos e situações no dia a dia, e isso ele está falando com a gente, né? E ele faz isso de maneira direta no nosso coração, pelo seu testemunho, né? Não é uma voz, não é uma convicção aprofundada por ele no nosso coração. E é uma revelação progressiva, né, na nossa vida, né, de tempos em tempos. Eu acho que a minha percepção mudou muito sobre isso com aquele livro, Como Ser Guiado pelo Espírito de Deus. Sim. Pode falar, né? É uma queima, gente. Eu vou explicar para você. A Adri, ela é bem mais reformada. É verdade. E aí, eu aconselhei ela a ler o Kenneth Hagin. Pois é. Como Ser Guiado pelo Espírito Santo. E aí, eu pensei, vamos ver o que é que acontece, né? Mas foi muito bom. Isso mudou minha experiência de vida com Deus mesmo. Que é outro lado tipo assim, o reformado de um lado, o Kenneth Hagin do outro lado. Eu gosto de fazer as coisas que dá bug, assim, né? E aí dá um tilt na cabeça da gente e a gente reconfigura tudo, né? Mas eu comecei a experimentar o que ele fala pensei nisso aqui agora, pô, mas talvez isso tenha sido de Deus, então eu vou tentar vou tentar mudar essa mensagem, porque às vezes a gente fica, né? Eu tenho mais esse equilíbrio e tal. E realmente a gente, como carismático, eu acho que o grande desafio da gente é encontrar esse equilíbrio, né? Isso. Eu quero viver as coisas extraordinárias e o sobrenatural, eu quero ver os dons, etc. Mas eu preciso encontrar contentamento e satisfação nessa simplicidade, na parte discreta, no dia a dia, né? E isso é o grande desafio da nossa vida cristã. E à medida que eu tô ficando, assim, mais maduro, eu acho que afirmar isso espiritualmente seria presunção. Mas, assim, cronologicamente mesmo, né? Eu tenho ficado mais cauteloso com relação. Eu ainda continuo, e espero que continue crendo até o dia de Jesus, na manifestação dos dons do Espírito, na abertura à sua vida, às suas manifestações na igreja. Mas eu estou notando que eu estou ficando mais cauteloso, mais cuidadoso em afirmar Deus disse ou não disse, a julgar experiências com mais tranquilidade, sem muita emoção, sem muita coisa, né? Eu tô notando que eu tô indo muito mais nessa direção, que eu acho que é coisa da idade. Que quando a gente é mais jovem, que é aquela coisa, né? Tudo, Experimentar tudo, experimentar vida tudo, sobrenatural, né? assim. E aí realmente é difícil isso, mas a gente precisa continuar sempre buscando esse equilíbrio, né? Para conseguir entender que existe necessidade da gente viver os dois lados da moeda, Isso. né? A gente só precisa manter uma abertura sincera, assim. Porque se algo é realmente do Espírito de Deus, ele vai acontecer sem forçação minha, sabe? Eu não preciso forçar a falar em línguas, eu não preciso forçar profetizar, eu não preciso ficar criando uma atmosfera para essas coisas acontecerem. Eu só preciso realmente estar aberto, estar disponível. Que Deus não encontre no meu coração resistência e incredulidade. Mas se for ele, se for dele, amém. Também se não for ele, se não for dele, não adianta tentar me empurrar para cair, que eu não vou cair. Sim. Não adianta tentar me forçar a falar em línguas que eu não vou falar. Não adianta tentar fingir uma cura que não aconteceu. Agora eu estou aberto. Se for o Senhor,
ele é soberano, ele é poderoso para fazer e até muito mais além daquilo que a minha mente pode alcançar, né? Então eu fico aberto. E eu acho que o lugar de equilíbrio é esse, é não ser uma pessoa cética, crítica, incrédula, fechada, ficar aberta às possibilidades do espírito. Bem, o senhor me trouxe uma curiosidade agora, eu queria trazer essa pergunta para o senhor, que é: quais são as ferramentas, ou então quais são as dicas que o senhor nos daria, como igreja mesmo, no geral, para a gente lutar contra a incredulidade? Porque isso é algo que existe na vida de todo cristão. Vai chegar em algum momento, a gente vai ficar, rapaz, e isso e aquilo, a gente fica meio incrédulo, a gente falta esperança. E a mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança, né? De constante esperança. Sendo que, o que é que o senhor falaria para pessoas assim? Eu diria que leia a Bíblia, porque parece um conselho muito óbvio e besta, mas não é. A fé, ela é alimentada pela palavra de Deus. Ela não vem, ela não é fé na fé, não é no vácuo. E, e nesse tempo que a gente está vivendo de tantos escândalos, tanta coisa falsificada e tudo, a gente tende realmente a ficar incrédulo, né? Quando a gente vê assim, viralizando profecias do The King, The Best, and The Power, não sei o quê. E aí a gente vai vendo uma coisa ou outra, a gente tende a realmente ficar com o coração fechado, né? Incrédulo. E o que tem me ajudado, assim, com tanto escândalo, tanta coisa, principalmente o movimento carismático americano, que eu amo muito, e algumas lideranças caindo uma após outra, aqui no Brasil também, denúncias de abuso e tanta coisa nas igrejas que estão aí do movimento carismático, essa coisa com associação é, é, escusa com a política e tudo, aquela coisa toda, aí você vai decepcionando e fica pensando, será mesmo que é o Espírito do Senhor que está agindo, né? O que é que está de errado que eu não estou enxergando e etc, né? Isso, porque a gente fica pensando, a obra do Espírito se traduz em fruto, né? Jesus disse que a gente reconheceria pelo fruto. E quando falta fruto, só tem folha, a gente fica realmente preocupado. Mas o que é que eu faço? Eu sempre volto para a palavra e, sei lá, Kansas City pode errar, a Monistar pode errar, a Bethel pode errar, mas a palavra nunca falha. Quando eu sustento o meu continuismo, a minha abertura para Deus, a minha fé no que a palavra diz e não a partir de experiências, eu não posso ser sensacionista, porque ser sensacionista, na minha opinião, é contrário às escrituras. A maneira como eu leio as escrituras, como eu vejo as escrituras, e não por causa de uma experiência. Então, quando eu volto, vou lendo a minha leitura anual da Bíblia e diária, e eu volto para os evangelhos e vejo o perfil do ministério de Jesus, o perfil do ministério dos apóstolos, a continuidade disso na sua igreja, a minha fé é renovada. E isso eu estou falando em específico no movimento carismático, mas tem outras áreas também. Por exemplo, tem um pregador muito famoso aí, de linha mais progressista. Muita gente da igreja gosta dele, porque quando eu olho lá no Instagram dele, tem um monte de gente da igreja curtindo e tal. É, é. E aí eu vejo lá e tudo, e, e ele fala uma coisa do tipo assim: a oração ela não muda as circunstâncias. A oração ela muda a gente, ela só muda a gente. E isso é bonito, é bonitinho, viraliza um corte desse e tal, é uma frase bonitinha, mas ela é terapêutica, ela é sustentada na filosofia existencialista, muitas vezes de Kierkegaard, mas ela não é sustentada nas escrituras. Sim. Quando eu vou ler a Bíblia, eu vejo que a oração não só muda a mim mesmo, a oração muda as circunstâncias. A oração faz com que uma mulher estéril tenha filho. A oração faz com que o sol que deveria se pôr em determinado horário não se põe. A oração faz com que o morto ressuscite. A oração muda tudo ao redor. Muda as circunstâncias. É o agir de Deus. E Deus decidiu que agiria assim no mundo, por meio da oração. Então, quando você transforma a oração apenas em recurso terapêutico, você esfria. Você não ora mais crendo. Você não tem mais expectativa de acontecer. E como é que a gente escapa disso? Se você é alguém que não lê a palavra,
você corre o risco de ir se conformando pelos que os pregadores populares dizem, seja aqui na nossa igreja, seja em qualquer outro lugar. E por que eu digo aqui na nossa igreja? Porque o próprio apóstolo Paulo disse: ainda que eu mesmo vos anuncie outro evangelho, seja anátema. Então, se o apóstolo Paulo colocou ele nisso, né? Suspeitem de mim se eu sair do evangelho. Quem somos nós? O apóstolo Paulo. Então, a gente deveria dizer: tenha cuidado também com os pastores de nossa igreja. Ser mais beiranos, porque eles podem se afastar eventualmente da palavra. É claro que em linhas gerais a gente é uma igreja saudável, mas pontualmente alguém pode se afastar do que está dito nas escrituras, e se você não conhece a palavra por si mesmo, aí você é levado. E aí a fé vai esfriando. Depois vem os escândalos, que Jesus disse que sempre iria acontecer. E a gente tem que ter uma fé bem firmada no Senhor e não na palavra dos homens, mas na palavra do Senhor, para que a fé da gente, porque a fé ela vem pela palavra de Cristo. Amém, amém. Tão simples esse conselho, mas tão profundo que é luta contra a incredulidade, ler a Bíblia e orar, né? Isso. É o básico, o feijão com arroz de todo É. crente, né? E duvide da dúvida. É. Duvide da dúvida. A dúvida ela vem numa dimensão muito mental e a convicção que o Espírito traz está muito no interior, que não é emoção, é algo muito mais profundo no espírito, né? É, a gente passa por situações na vida em que às vezes a gente tem questionamentos na nossa cabeça, mas a gente tem o testemunho no espírito no nosso coração e a gente só aguarda o tempo dessas coisas se acomodarem na nossa cabeça. Quando a gente tem uma crise de fé, né? Na universidade, eu tinha muito crise de fé e eu dizia assim: não vou esperar. Alguém vai esclarecer isso. É quase como uma vez Billy Graham falou assim. Billy Graham estava sendo muito questionado sobre as escrituras, né? E, na época, muitos teólogos liberais estavam em alta, colocando em dúvida a palavra de Deus, e ele entrou em crise. E alguém questionou ele: ah, você sempre que prega, você diz, a Bíblia diz, isso é ridículo, isso é fundamentalista, para o meio que era bem elitizado americano, né? E ele era conselheiro de presidentes e tudo, né? E aí, uma vez ele foi orar, ele pegou um toco de uma árvore cortada, como se fosse um púlpito, colocou a Bíblia dele em cima. Depois de agonizar muito, né, orar muito, ele disse: Senhor, existem coisas nesse livro que eu não entendo, mas eu decido crer nele pela fé, independente do que os homens dizem. E aí ele diz depois assim: se eu visse Ruth, a esposa dele, Ruth, um homem saindo de casa, um homem estranho saindo de casa, e Ruth em casa, eu não pensaria imediatamente que Ruth está me traindo. Porque eu conheço ela, eu pensaria assim, ela tem uma explicação para isso. Então, se eu vejo alguma coisa nas escrituras que parecem ser contraditórias, contraria a razão, alguma outra coisa, eu não vou duvidar das escrituras. Eu vou dizer, deve haver alguma explicação que eu não conheço. Então, eu tive essa posição de esperar assim, eu tenho minhas limitações de conhecimento, e existe algo aqui que alguém pode explicar mais tarde. Alguém que conhece melhor as línguas originais, alguém que conhece melhor as regras de interpretação. Mais tarde isso vai se esclarecer. Isso não é um motivo para que eu abandone a fé nas escrituras. E era batata, assim, um tempo depois eu deixava aquilo ali em suspenso e há uma explicação para aquilo ali, né? Que a nossa razão limitada não alcançava naquele estágio da vida da gente, naquele momento. Mas depois aquilo ficava claro. Amém, glória a Deus. Eu vou puxar esse ponto que o senhor está falando aí agora, que vai chegar uma explicação, né? Chega uma explicação, enfim, que é sobre a importância de nós cristãos. E até vai parecer que eu estou puxando sardinha também para um ministério que eu sou muito apaixonada, que é o Ministério do Ensino. Mas é uma disciplina espiritual, né? É uma disciplina espiritual a gente buscar entender as escrituras, né? Apreciar os contextos e a história e tudo mais, né? E hoje aqui na nossa igreja nós temos o privilégio de termos o SEB, e dentro do SEB nós temos a Escola Carisma. Ontem a gente teve aqui a formatura da terceira turma da Escola Carisma e temos também o Logos. E antes de a gente entrar um pouco mais sobre a construção da Escola Carisma, que foi com o senhor e com o Uli, eu queria que o senhor falasse, na sua visão, a importância do ensino, não só como ministério, mas como disciplina espiritual individual para cada crente também, sabe? O Ministério do Ensino é uma das ferramentas, né, de construção, de edificação da igreja. E existem outras maneiras em que a palavra
ela é ministrada ao coração do povo, ela é ministrada de forma profética pelo Ministério de Louvor, a palavra cantada, ela é colocada também nos sacramentos, que são sinais visíveis da palavra de Deus, e pela pregação, mas também ela encontra esse lugar mais específico no Ministério de Ensino, né? E o que Deus tem feito aqui na Reconciliação tem me animado muito, justamente pelo interesse no ensino, porque se fosse algo muito superficial, de um bom marketing ou qualquer outra coisa que não tem, né? É, é realmente um mover do Espírito Santo. E o fruto disso é o crescente interesse no ensino. Tanto na Escola Carisma, que a gente viu ontem a formatura, né? Foi muita gente, né? Essa é a terceira turma, a primeira turma foi enorme também. É, um interesse. A EBD também, assim, tem crescido. Apesar que a EBD encontra mais dificuldade em qualquer igreja episcopal, porque a nossa igreja ainda não tem uma cultura nessa linha, né? Mas, assim, o Ministério de Sil, do pastor Marcos, tem entregado na EBD um ensino com tanta qualidade quanto um seminário teológico. Sim. E as pessoas têm percebido isso também, têm chegado mais cedo, porque elas têm percebido que elas têm recebido ensino substancial nesses horários também, gratuitamente, né? E eu até achava assim, né? Porque tem. Eu não poderia afirmar isso, até pensando como sociólogo, né, em absoluto, porque a gente vê igrejas presbiterianas, né, como a primeira igreja presbiteriana do Recife, que tem um EBD forte, né? E eles são também de classe média alta, né? Porque eu diria assim, não, é porque normalmente a classe média ela não tem o interesse em nada que é gratuito. É, isso aí, alguns estudiosos de crescimento da igreja já comprovaram isso, né? Se você abre alguma coisa de graça, normalmente as pessoas de classe média não têm o interesse. Quando você bota uma taxa, alguma coisa, aí elas acham não tem um valor, é importante, porque está sendo cobrado, exatamente. E também o perfil de final de semana, ir para sua casa de Gravatar, ou ir para sua casa de praia em Porto. Então, as pessoas não frequentam com uma certa regularidade. As outras igrejas que têm EBD assim, os temas são mais contínuos, as lições ninguém perde. Porque eles têm um ensino tão profundo a respeito do domingo como dia do Senhor, que ninguém vê o domingo como uma possibilidade de, eu vou sair, vou viajar. O domingo é do Senhor. Então a EBD não falta. Aqui a gente não tem um ensino mais forte assim sobre domingo como dia do Senhor, passado de púlpito, né? E aí as pessoas são mais flexíveis, elas vêm assim uma média de 2 ou 3 domingos, os menos fervorosos, né? Por mês para a igreja, porque quando é um feriado, alguma coisa, todo mundo vai embora. Então, onde é que elas vão buscar ensino? Elas estão buscando na escola no meio da semana. E aí elas vêm para a escola Carisma, para o Logos, que está crescendo cada vez mais, né? E eles começam a ter esse interesse de buscar o ensino pago no meio da semana, que é bem o perfil social da classe média. Agora, claro, eu não posso colocar isso como um absoluto, uma regra, porque a gente vê que a primeira presbiteriana tem isso, né, forte. Talvez Mas seja uma por questão de causa costume, de de costume, cultura, de de cultura. cultura dentro das É igrejas, igual a né? cultura musical. A gente não tem uma cultura musical forte. Por exemplo, como a Assembleia de Deus, um menino já de criança, ele já aprende a tocar instrumento na orquestra de flauta e tudo. Aí já tem orquestra, coral. E a gente não tem muita cultura musical, né? A gente, para colocar pessoas no louvor, a gente fica querendo, não sei o quê, encontrar talentos e músicas. E muitas vezes a gente tem que até assim. é, pagar, né, e tudo. E essas igrejas, os músicos são mais voluntários, porque já tem uma cultura musical na igreja, desde pequeno. A mesma coisa a cultura do ensino. Como já tem a cultura do ensino, é menos trabalho, mas a gente está desenvolvendo isso aqui e eu noto que o Espírito do Senhor está dando um sopro tão bom que as coisas estão leves nessa direção, né? Amém. E eu queria saber qual é o que o senhor acha que a escola, né, o que o SEB tem feito, que a EBD tem feito, tem impactado na nossa igreja ou vai impactar? E a minha percepção, a princípio, assim, da escola Carisma, né? Como a gente é uma igreja muito grande, às vezes a gente trabalha isoladamente e fica pensando assim: isso está acontecendo por causa do meu ministério. É o meu ministério que está causando isso e isso, né? Então, é uma percepção a partir de onde eu estou, na escola, né? Na escola Carisma. Que a escola Carisma começa primeiro do que o Logos, né? E depois ela causa um impacto no Logos.
Eu noto que muita gente que entrou, a primeira turma ela entrou por recomendação do Bispo Ifan. Ele orientou que os principais líderes da igreja fizessem. Alguns deles, talvez eles admitam isso, talvez não, mas algumas dessas pessoas, eu notava que elas sequer tinham sido regeneradas ou nascidas de novo. Isso não é uma ofensa, isso é um dado. É, E quando elas ouviram o plano da salvação, a apresentação do evangelho pela primeira vez, eu podia enxergar os olhos delas brilhando. Assim você fala, por que é que Jesus teve que morrer na cruz? Por que é que ele ressuscitou? Por que é que ele veio e tal? A queda, né? O Éden, a queda, a redenção, tudo aquela cosmovisão cristã sendo desenvolvida, né? E eles enxergando esses elementos, os olhos brilhando, aí a gente consegue colocar sobre o edifício, realmente, de um coração regenerado, os outros princípios de santidade, de vida, de disciplinas espirituais, de cura, de libertação e tudo, porque tem um fundamento. Não adiantava construir nada sem ter um fundamento. E aí, essas pessoas transformadas é o que eu posso dizer que já está acontecendo e que vem acontecendo nesse período de 2 anos, sem querer considerar a escola carisma isoladamente. Elas voltam para os discipulados e elas são bênção nos discipulados, replicando o que aprenderam. Elas voltam para o cursilho, para a intercessão do cursilho, para os movimentos de oração do cursilho, para as decúrias, com uma outra perspectiva, até de batalha espiritual, de vida espiritual, muito mais frutífera dentro do cursilho, do encontro de casais, do encontro de jovens, dos lugares onde elas estão estabelecidas dentro da igreja. E agora com fundamento, uma vontade de ler mais a palavra. A gente faz um panorâmico na Bíblia durante um ano, no Antigo e no Novo Testamento. Uma vontade de ler mais a palavra, uma vontade e aí de passar isso para outros. O resultado disso é um boom na igreja. E, e aí muita gente hoje que está na EBD, ou que é professor na EBD, por exemplo, o Igor, que é uma bênção e tal, ele chegou lá na Carisma, né? E, exato, a primeira turma de formatura foi a dele. E outros, né? Eu acho que acredito que ele vai postular, não sei, e outros meninos também, é, que começaram a buscar mais e ser bênção dentro da igreja a partir dessa formação ministerial. Como consequência, quem termina carisma já quer ir logo para o Logos, algumas vocações vão sendo identificadas, e a gente está vendo a repercussão disso na igreja. Amém, glória a Deus. E aí, só para a gente também finalizar esse tópico da Escola Carisma, porque a nossa reitora do SEB, quando ela veio aqui, ela contou um pouco a história, mas aí eu queria escutar do lado do senhor, de como é que surgiu essa ideia da Escola Carisma. Vi, eu estava cansado, né? Nasceu de uma, vamos dizer assim, não sei se pode falar indignação, de assim, nossa igreja, algumas pessoas, assim, eu sempre trabalhei com o Ivan no seminário de vida, os Sim, movimentos sim. de renovação, né? Então, sempre tinha gente que queria conhecer mais o Espírito Santo, estudar sobre os dons, sobre vida de oração, de um tema em específico, não em geral, mas esse tema em específico. E aí, a gente teve uma fase na Igreja Episcopal, que foi de 2012, eu acredito, onde toda a renovação carismática foi desmobilizada. Acho que um pouco antes. Porque o que foi que aconteceu? A gente recebeu um monte de pastor de origem batista, tradicional da nossa igreja, a convite de Dom Paulo e Dom Ximenes, eles vieram, e que eles não aceitavam bem a vida carismática da igreja. E chegou um ponto de que foi tão cansativo, tão desgastante, que Rutinha, que era a reitora do seminário, coordenadora do seminário de vida, na Catedral da Trindade, teve que se afastar e tudo, e o seminário de vida sumiu por um tempo. Ficou o irmão João de Souza, que era amigo do Bicho Mendes, dar umas palestras, mas não era seminário de vida original, do movimento carismático, e as paróquias isso praticamente apagou. Quando o Ivan retornou e assumiu esse ministério com Stella Cox, reassumiu, ele voltou a ter um boom outra vez, ele voltou a crescer, está na Catedral da Trindade. E muita gente que desejava estudar mais sobre o Espírito Santo não encontrava na nossa igreja. Até um pouco tempo atrás eu fiz o CETEC, a gente tinha professores do seminário teológico que não acreditavam nos dons espirituais e se posicionavam contrários. Isso impacta completamente na comunidade, né? Exatamente.
Então, a gente tinha os meninos da Paróquia do Avivamento, em Cajueiro, cheios do Espírito Santo. Iam para o Uhum. seminário teológico e encontravam professores totalmente contrários do que eles queriam. E eu tinha que estar Sim. apagando fogo, pegando a sistemática de Wayne Grudem, tirando xerox dos capítulos sobre o dom de línguas, sobre profecia, da minha sistemática para dar para os meninos ler, para os meninos estudar, para Uhum. os meninos sobreviver dentro de um seminário de uma igreja carismática. Sim. Porque como é que um seminário de uma igreja carismática fala contra o movimento carismático? Então, àquela altura, eu não podia recomendar o nosso seminário para um carismático dentro de uma igreja carismática, porque o seminário, àquela altura, era hostil à vida carismática. Não era abertamente, alguns professores Declaradamente, né? Uhum. declaradamente, mas existia uma prática de desestimular, né? E o seminário de vida era tratado como se fosse um departamento da igreja, um gueto. Para os carismáticos tem o seminário de vida do Espírito Santo e que naquela altura nem existia mais. E era tudo tipo, vocês estão desse lado, a gente é Você desse lado, e isso. cada um vive bem assim. E àquela altura nem existia mais, porque era o irmão João de Souza que vinha trazer estudo. O pastor Hamilton passou um tempo também dando estudo, mas não tinha mais o seminário de vida. Quando Ivan volta, isso retorna, e aí as pessoas querem referência. E o que é que eu faço? Eu fiquei recomendando algumas instituições de ensino carismáticas que eu sabia que não eram bem sadias, cheias de carismania. E foi o que eu fiz quando eu te recomendei a ler o livro do Kenneth Reagan, né? Eu corri, eu corri um risco, porque assim, como você conhece bem a palavra, foi legal, né? Mas assim, poderia que tu, assim, enlouquecesse e virasse uma profeta maluca. Eu corri o risco de tu virar uma profeta maluca. Então, mas como você já conhecia bem a palavra, tudinho deu tudo certo, né? E aí eu recomendava, o povo ia fazer essas escolas e não voltava mais para nossa igreja. Isso e aí me deu uma indignação. Por quê? Essas igrejas que falam assim hipercarismáticas, né, ou neopentecostais, elas dizem assim: não, isso aqui não é uma denominação, isso aqui é unidade, isso aqui é o mover de Deus, não tem placa e tal. É, elas pedem para a gente tirar a nossa identidade, a nossa placa, mas elas mantêm suas identidades e suas placas. E aí no ensino eles começam a dizer assim, sutilmente, porque a religiosidade é engessada, se referindo à liturgia. Porque a religiosidade é assim assado. Eles não falam diretamente contra a sua igreja, mas descrevem características do que eles chamam de religiosidade que cabe à sua igreja. E aí você vai identificando sua igreja no discurso. Em 3 meses você deixa a igreja episcopal e se batiza naquela igreja. Aí eu vi o pessoal ir estudar sobre o movimento carismático. Eu disse, vá, aprenda sobre expulsar demônio, aprenda sobre curar os enfermos, aprenda sobre os dons. Em 3 meses a galera não voltava mais, ficava nessas igrejas. Deixa eu só fazer um parênteses, Condes, que é um erro também que a gente tá mudando, glória a Deus, que é conhecer mais sobre liturgia, sobre história, né? Eu quero que a gente fale um pouco disso também. Sim. Mas o pessoal, quando escuta, eu sou muito feliz de escutar quando as pessoas falam sobre essas questões. E eu faço, rapaz, não é por aí não. Vamos conversar, vamos olhar para a história, vamos olhar para trás. Hoje está muito melhor. A gente tem um grupo de jovens assim muito mais interessado em liturgia. A gente está vacinado contra esse discurso de que religiosidade é assim assado, né? A gente tá... Mas nessa época não tinha essa vacina que a gente tem hoje, que é um ensino sacramental mais robusto, né? Então o pessoal ia embora e eu me indignei com isso. Eu disse assim, poxa, a gente poderia ter uma escola nossa com a identidade episcopal, onde a gente ensinasse sobre as coisas da vida do espírito, sem precisar ir buscar fora e o pessoal não voltar mais. Levei essa proposta para o reitor do Seminário Teológico da Trindade. Ele gostou, colocou até num papel. Eu tinha sugerido o nome Escola Carisma, por causa do nome carismática, né? A gente colocou num papel, funcionaria na terça-feira, mas depois aquilo foi esquecido, não se levou à frente. Quando Ivan veio para cá e se tornou o deão daqui da igreja, então eu compartilhei com ele, ele disse, hoje vamos fazer. Aí eu disse assim, mas eu não consigo fazer sozinho, eu não tenho um dom de liderança e tal, né? Aí ele fez assim. Exatamente, fala com o Uli. Aí eu conversei com o Uli na sala da casa de Uli e Uli, meu Deus, em pouco tempo ela pegou o computador
e ela saiu digitando o que é que seriam as disciplinas, o que é que seriam as matérias, saiu colocando tudinho. E ela foi, vamos fazer, agora eu quero ser aluna, eu não quero, e daqui. Aí Deus pegou ela, botou ela nisso, ela, e ela, ela virou a diretora, não teve nem tempo de respirar e tudo. E deu certo, foi o que aconteceu, né? Aí a gente agora tem, quando a gente quer aprender sobre vida no espírito, sobre dons, a gente já tem em casa, e não perde ninguém mais. E isso a gente está tendo um retorno de lideranças, que antes a igreja episcopal era assim, na igreja episcopal é um lugar de passagem. Existia muito esse jargão. A igreja evangelística e a gente trata, então, e os líderes são formados para outras denominações e não ficam nelas. E a gente está começando a ver aqui uma quantidade de líderes imensas, não ordenados, homens e mulheres, servindo na igreja local, com um potencial muito grande, que não estão mais precisando ir embora, abrir uma igreja em outro lugar ou servir em outra igreja, mas ficar aqui. Quando sai é para abrir uma paróquia. Da Episcopal. Da episcopal. Eu vou puxar agora também um assunto. A gente já tá bem adiantado aqui na hora, mas eu não sei se a gente finaliza já já e Fica etc. tranquila. Vamos embora. O senhor falou aí, por exemplo, a gente hoje está vacinado, né, dessa questão litúrgica, dessa questão sacramental. E eu queria que o senhor falasse, porque eu sou aluna do Logos. E eu sou muito feliz de estar aprendendo tudo que eu estou aprendendo dentro do Logos com o professor Ian, dentro de História da Igreja. E eu sou hoje uma grande defensora de que, assim como a gente estuda, não estou colocando no mesmo patamar, mas assim, a gente estuda a palavra de Deus, a gente estuda tudo isso, mas eu tenho visto o quanto a história nos blinda e nos ensina tantas coisas, né, para nossa vida na comunidade, para a gente ter entendimento do por que as denominações se dividiram, por que cada um tem sua especialidade, sua especificidade. Olhar. É um outro olhar. Então, por exemplo, eu acho que eu nunca contei isso aqui, mas meus pais se diziam católicos, e eles me colocaram, por exemplo, na catequese. Eu repeti 2 vezes na catequese da Igreja Católica. E eu tinha um pavor enorme de falar sobre a Igreja Católica Romana. Quando eu comecei a estudar a história da Igreja, eu fiz, rapaz, tem algumas coisas aqui que a gente precisa abrir os olhos e entender. E aí eu queria que o senhor falasse aqui pra gente qual é a sua visão sobre a importância de estudarmos sobre a história da Igreja. Estudar a história da igreja, como você falou, né? Não estou igualando as escrituras e já, não é jamais igual às escrituras. A escritura ela é a autoridade suprema da igreja, mas ela é considerada, até que se chama de quadrilátero de Wesley, né? Uma das 4 autoridades fundamentais abaixo das escrituras na formação da doutrina, da organização da igreja. A história como história enquanto tradição com T maiúsculo, quer dizer, o ensino da igreja através dos séculos. Isso é tão importante, Adri, e ainda mais com um professor como Ian, que é um professor extraordinário. Você precisa trazer ele aqui para falar sobre a história da igreja. Compromisso é ao vivo. Porque ele é muito bom mesmo. Feliz o aluno que tem o privilégio de estudar com Ian, né? A gente tem história da igreja 1 e 2, era para ter 8, né? É verdade, eu Era concordo. para ter 8. Tem seminário teológico, tem 8 cadeiras de hebraico e grego até o fim do curso. Poderia ter 8 de história da igreja. Para cada era da história da igreja, um semestre, né? Então, ele é muito bom e isso traz para a gente, né? Quando a gente estuda a história da igreja, a gente é mais humilde. O caminho que tu tá fazendo foi o caminho que eu fiz também, né? E quando eu li um tempo atrás, eu estava lendo um livro de história de Mark Noll, e eu estava dizendo assim, nossa, e pensando nisso, né? Como estudar a história da igreja faz a gente humilde. Porque a gente começa a pensar assim, pô, o Espírito de Deus não começou a salvar somente quando começou a Reforma Protestante, em 1517. O Espírito de Deus não só começou a agir em Azusa, em 1906. O Espírito de Deus não começou a agir no decênio de 2021. O Espírito de Deus sempre agiu, está governando exatamente. E aí a gente abre assim, e a gente começa a enxergar que Deus encontrou pessoas, não onde a gente acha que elas deveriam estar pensando como a gente, mas nos lugares ali onde elas estavam, nas limitações onde elas estavam, e Deus se relacionava com elas. E aquilo abre um precedente
Porque se Deus fez no passado, faz hoje, faz em qualquer época, se relaciona com as pessoas. E a gente começa a ver também a diversidade do corpo de Cristo, né? Sim. Outro dia você estava conversando sobre os etíopes, sobre os Sim, os coptas, coptas. os armênios, né? E aí a gente fala assim, poxa, eu pensei que só existia a diferença entre católicos romanos e protestantes. Sim. Aí depois você vê, não, ainda tem os ortodoxos e os católicos romanos. Aí Muito dentro dos legal. ortodoxos você vai ter os ortodoxos mifiasitas e os outros, né? Aham. E os calcedônios. Aí você fica, meu Deus, que diversidade de igrejas, de movimentos. E a nossa tendência é logo chamar o outro assim, não, esse aqui ele é herege. Aí quando você vai estudar o pensamento do outro, não é bem uma heresia, é uma explicação diferente sobre a relação entre as duas naturezas, que é diferente da explicação de Calcedônia. E aí Calcedônia, com raiva, vai etiquetar isso aqui, vai dar esse nome, mas eles não dão esse nome ao entendimento deles. Uhum. E isso lendo assim com o coração aberto, honesto, você vai vendo, meu Deus, a igreja é muito maior do que eu imagino. Sim. A igreja é muito maior. E agora recente a gente terminou uma cadeira de movimento de convergência, história da igreja episcopal, né? Que como é prejudicial para o evangélico perder um dos 8 pontos da conclamação de Chicago, que é o documento do movimento de convergência, é o senso de continuidade histórica que os evangélicos têm perdido e que tem feito com que muita gente se converta ao catolicismo ou à ortodoxia, deixando o movimento evangélico, porque está perdendo o senso de raiz histórica. Então, esse senso de continuidade, a aderência, a aderir aos credos, às confissões de fé, à liturgia, aos sacramentos, a essa tradição com T maiúsculo, a patrística, dá solidez e raiz a gente. Tanto que numa caixinha de pergunta, alguém me perguntou assim: Ô Condes, por que você não vira católico? Eu disse, porque eu tenho catolicidade suficiente na igreja episcopal. Amém. Eu não preciso buscar na igreja de Roma o que tenho em casa. Talvez um outro evangélico precise, porque não tem na sua igreja esse senso de continuidade histórica, essa catolicidade Porque falta. eles estão conseguindo passar o que muitas igrejas protestantes não estão passando, né? Isso. Que é justamente toda essa questão histórica fundamentada. Eu vejo assim, quando eu vejo o surgimento, eu posso estar errado em falar isso, mas quando eu vejo o surgimento de novas igrejas, que hoje a gente fala dentro da internet, que são essas churches e tudo mais, eu fico, talvez, eu não iria para uma igreja dessa, porque ela não me protege historicamente. Então, Uhum. quando eu olho para a história da igreja episcopal, eu consigo entender de onde ela veio, Isso. quem veio depois. E aí, Dom Paulo Garcia, quando ele chegou, quando ele era só pastor Paulo, e aí Uhum. eu consigo enxergar que tudo isso me blinda e me traz um conforto de existe uma prestação de contas aqui e existe um controle, uma ordem de Deus aqui em tudo que está acontecendo na história dessa igreja. Isso. Às vezes as pessoas nas igrejas novas, Adri, elas nem sabem nem a história recente da igreja delas. Quem fundou, de onde é que veio? A tua igreja veio de tal igreja tal, em São Paulo, e tal igreja tal, em Goiânia. A galera não sabe nem a raiz da história recente, anos 80. Por exemplo, por mais controverso que seja o Caio Fábio, o Silas Malafaia, a Valnice Milhomes, mas todo mundo que nasceu no ano 2000 ou 2010 para cá não sabe nem quem foram essas personalidades nos anos 90, nos anos 80 no Brasil. Então a gente é pobre até de história recente, quanto mais de história da igreja a longo prazo. A gente tem uma tendência de um presentismo, né, histórico a achar que o que Deus está fazendo começou agora. Começou agora com a gente é o povo da onda, é o que eu recebi essa profecia e vou abrir e tal, e aí vai repetindo erros, repetindo erros. Quando começou eu vou falar uma coisa polêmica aqui, vocês não vão botar cortes dessa área não, né? Quando começou agora essas denúncias de abuso de autoridade envolvendo algumas igrejas carismáticas, bem famosas na mídia, no Instagram e tudo, né? Eu pensei assim, poxa, essas igrejas, a maioria delas, quando eu fui conhecendo mais, eu não sabia de onde vinham essas igrejas, né? Tudo que eu conhecia de história da igreja brasileira recente era até o ano 2000 e tal, no máximo 2010, essas igrejas tinham surgido de 2008 para cá. E aí eu fui identificando, né, quando começou os escândalos de abuso de autoridade, que não foi escândalo financeiro, escândalo sexual, mas abuso de autoridade, eu falei assim, meu Deus, isso aconteceu há menos de uma década atrás com o G12.
Então, o pessoal está replicando o G12 com outro nome. Eles dão outro nome à mesma coisa e acham que estão criando algo novo. E o G12 criou de onde? Do movimento de discipulado argentino. E o movimento de discipulado argentino criou de onde? O movimento de direção espiritual católico, como a Opus Dei, que já vinha sendo denunciada também por questão de abuso de autoridade. Então, você vê uma linha de repetição de comportamento que, se conhecesse a história da igreja, não repetia os mesmos erros. É cíclico, são erros cíclicos. É igual assim, quando a gente fala assim, alguém diz, eu entendi a Trindade. Então explica aí. Aí quando a pessoa explica, é modalismo. Aquela coisa do modos, que a Trindade são modos de manifestação, de Sabélio, que foi condenado na história da igreja. Aí a gente vê o grupo Voz da Verdade, né, que canta, não, a ferrolho. Eles são modalistas. Aí a gente fala assim, são modalistas. Aí a gente fala assim, velho, tu tá repetindo uma coisa que a igreja já condenou há mais de 1000 anos lá atrás. E é o preço de desconhecer a história da igreja. É repetir os mesmos erros. E isso não é só história antiga, é a história recente também, né? Agora tem um grupo dentro do judaísmo messiânico que começa a questionar a divindade de Jesus, a plena divindade de Jesus. Da mesma, tudo se repetindo. Isso é arianismo, né? Tem até um pregador famoso, acho que é Yosef Akiva, que ele é messiânico e tal, e negando a divindade de Jesus. Aí é de chorar quando você vê os comentando, as pessoas apoiando. Porque isso é o quê? Desconhecimento da história da igreja. Sim. Conhecimento da história da igreja. Você conhecendo a história da igreja, por isso que muita gente tem migrado para o catolicismo, porque o catolicismo dá esse senso de segurança. Que é isso que a gente encontra aqui na igreja episcopal. E é isso, né, que o ser humano busca, né, Condes? Tipo assim, a gente busca por segurança na nossa vida. Isso. Então, quando eu olho para minha geração assim, para nossa geração, eu vejo que as pessoas estão voltando a buscar, estão fazendo um movimento reverso, né? Voltando para o conservadorismo. Isso. E estão nessa busca sobre segurança e de quem eu sou, para onde eu vou e tudo mais. Então, quando a gente olha para a Igreja Católica, e eu acho muito interessante quando eles falam que é a igreja una, porque existem pouquíssimas divisões dentro do catolicismo romano. Existe uma diversidade mais dentro, né, dela. E isso, eu acho que essa é a questão que hoje a gente tem visto de forma tão latente, e você fala muito sobre isso, que é sobre a unidade da igreja. Isso. E se a gente não conhece de história, talvez a gente não consiga entender sobre a unidade da igreja, sobre o que é o corpo de Cristo e tudo mais, né? Adri, até na polarização, a igreja católica ela consegue manter dentro essas coisas tensionadas. Você vê que a igreja evangélica brasileira, nos últimos anos de polarização política, ela implodiu, né? Mas eu fui para uma missa na Matriz do Espinheiro por causa de uma amiga que se converteu ao catolicismo, viu o professor Olavo. Ela era protestante, por causa do professor Olavo, ela se converteu ao catolicismo, por causa desse movimento, Olavo de Carvalho, esse movimento conservador. E ela foi batizar o menino dela, e a gente sabe que o clero da Igreja Católica hoje é extremamente progressista. CNBB, é todo mundo bem progressista mesmo. E ele vai ser mais moderado, eu acredito. E o católico, esse novo católico conservador, ele é de direita. Ele é conservador de direita. E um clero de esquerda, progressista. Conservador e progressista. Mas mesmo assim, você ia na Matriz do Espinheiro. Eu fui na Matriz do Espinheiro. Tava todo mundo lá. As meninas com véu na cabeça, que já não é mais de uso obrigatório, mas elas estavam com véu. Não, as meninas normal, querendo voltar ao rito antigo, né? Antes do Vaticano II, as meninas com véu. Os meninos de suspensório, igual o Chesterton, só faltou a boina e o charutinho, e todo mundo ali sentado, participando da missa, celebrada por um arcebispo, segundo eles, progressista. Quando o arcebispo foi batizar o menino começou a chorar, aí ela diz assim, ó pra aí, esse comunista, isso aqui. Aí eu pensei, mas por que vocês não deixam sabendo que é assim? Ela falou assim, não, porque essa é a única igreja. Então, os sacramentos são válidos independente de quem faz.
independente do arcebispo ser progressista, Ele não vai mudar. ser de esquerda, o sacramento não muda por causa dele. E isso já vem lá de Santo Agostinho, do donatismo, a heresia, que dizia que os sacramentos era válido somente em vista da santidade de quem celebrava. E Agostinho dizia, não. Se o padre ele vivia em pecado e ele te batizou, teu batismo é válido. A Eucaristia é válida. Então, para eles ali, eles estão discordando, mas dentro da única igreja. Eles têm os pilares, a Virgem Maria, o Papa e a Eucaristia. E o pau quebra, a confusão quebra, tem várias ordens, briga e tudinho, mas eles estão dentro da estrutura. Ali dentro. Tem os cismáticos e tal, mas são poucos, mas eles estão ali dentro. E a gente evangélico, o que é que faz? Quando uma liderança nossa fala diz alguma coisa política, né, no púlpito, alguma coisa como aconteceu e tal, muita gente saiu e deixou a igreja. Isso é impensável para um católico. Sabe por quê? Sair e deixar a igreja de uma eclesiologia fraca. Isso é impensável para um católico assim. Eu vou deixar a igreja porque o meu líder é de direita. Então eu vou deixar a igreja. Não, eles ficam na igreja. Então muita gente saiu e deixou a eclesiologia fraca. Né? Eu digo assim, ó, o pau tá comendo na igreja, tá tudo ficando estranho, tá tudo, né? Mas é a igreja. Os sacramentos estão aqui. Para onde irei eu se só tu tem as palavras de vida? Se comer do corpo e do sangue de Jesus está aqui, para onde é que eu vou? Então, o evangélico ele tende a descartar a igreja muito rápido, dar uma espiritualidade individualista ou sair e montar uma outra igreja quando não concorda. Talvez isso seja também porque, por exemplo, dentro do catolicismo, né, o católico romano ele consegue enxergar essa estrutura de forma muito rápida e visível. E dentro das igrejas protestantes, as pessoas não conseguem entender isso, né? Hoje eu tenho esse entendimento dentro da episcopal, pela graça de Deus, assim, de que se o meu líder não concordar comigo, eu tô numa igreja que me blinda disso e eu vou viver... A igreja é maior do que o líder. A igreja é maior do que o líder, né? Exatamente, que eu acho que é o que eles sentem dentro da igreja católica romana, né? Isso talvez seja porque, e eu não vou falar nem da nossa episcopal, porque eu sou fã de carteirinha da nossa igreja. Eu também. Mas porque eu acho que, visualmente falando, e aí eu vou entrar no aspecto mais de comunicação visual, porque como eu estava comentando contigo, é algo que eu tenho sido muito instigada a pesquisar sobre. As pessoas não conseguem captar essa imagem de forma rápida, né? Sem o sacramento, sem a liturgia dentro do culto, eu acho que elas não conseguem entender de forma inconsciente e conscientemente isso, né? Tu acha que é por conta disso também? Questão estética, sim, muita gente tem ido em direção a igrejas mais sacramentais, tanto na Europa como nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente tem visto muito conversão ao catolicismo. Por quê? O luteranismo é litúrgico, mas não é muito conhecido. E a igreja episcopal está começando a ficar conhecida. Quando eu falo igreja episcopal, eu me refiro à episcopal anglicana, né? Está começando a ficar conhecido. O anglicanismo, ainda aqui na Diocese do Recife, ele não tem tido muitas características litúrgicas e tal, e estão perdendo essas características litúrgicas, né? Então, a movimentação não tem ido em direção a eles. Mas nos Estados Unidos, muita gente tem saído das igrejas evangélicas independentes e carismáticas e ido para a igreja anglicana. Inclusive, o líder da Vineyard nos Estados Unidos, o Todd Hunter, ele deixou a Vineyard e se tornou anglicano. Hoje ele é bispo anglicano na Califórnia. Então, ele não migrou para o catolicismo, ele migrou para o anglicanismo, mas é um anglicanismo litúrgico. Ele não faria isso se a igreja anglicana fosse igual a Vineyard. Somente música contemporânea, parede preta, não sei o que, ele não viria. Ele veio porque a igreja anglicana nos Estados Unidos, para a qual ele migrou, é litúrgica. Então, a gente, enquanto igreja episcopal carismática, preservou essa liturgia. Penso que no futuro a gente vai ter uma grande imigração para dentro da igreja episcopal carismática de evangélicos desapontados com as outras estruturas. Se a gente não se perder, porque existe uma pressão muito grande para que a gente perca a nossa identidade. Eu estou falando quase como um profeta, né? Se a gente não se perder, porque existe uma tentação da gente se tornar mega church, de a gente descaracterizar, de a gente perder a identidade litúrgica, da gente perder a identidade, a estética sacramental, tendo em vista, porque assim, a gente tem hoje Ivan, que pegou a tocha, mas e depois de Ivan? Como é a cabeça do mais jovem depois dele? Eu noto que isso vem, porque isso vai se diluindo a cada geração. Se o menino mais novo, que é Ivan, ele não é formado na identidade sacramental
e às vezes uma suavizada de Ivan aqui se torna um desvio de rota, como se fosse cálculo mesmo, muito forte na outra geração, né? Então, se ele já é tentado, imagina outros, os que vêm. Se a gente perder isso, a gente vai se tornar mais uma igreja evangélica, entre outras igrejas evangélicas, customizadas no estilo americano, né? No estilo que não, na minha opinião, não tem muita beleza, né? E aí a imigração para o catolicismo vai crescer ainda mais. Porque, por incrível que pareça, a Igreja Católica consegue ser carismática, ter um movimento carismático e ser litúrgica. Então, é possível. E até aqui a gente tem conseguido ser isso, né? A gente tem conseguido ser uma igreja litúrgica e carismática. Então, é possível isso. A gente tem um potencial para dentro do movimento evangélico no Brasil de carregar isso, né? De levar isso, de ser essa opção para quem está procurando espaço litúrgico, sacramental, cheio de beleza. Senão, o caminho vai continuar sendo para o catolicismo. Né? Alguns autores, como Robert Weber, que escreveu O Caminho de Cantuária, um dos pais do movimento de convergência, críticos dele diziam assim: o caminho de Cantuária termina em Roma, porque aí eu dizia, termina em Constantinopla, porque muita gente começa a estudar, vai para o anglicanismo, depois estuda, aí vai para Roma, aí estuda e vai para a igreja ortodoxa, né? Ou ver para episcopal agora, eu espero eu. Aí eu espero que a jornada, né, termine aqui. Mas assim, quando eu olho, Condes, para a diferença de um episcopal para outras denominações que são nossos irmãos e amamos, Isso. eu vejo de forma gritante essa questão estética, sabe? E do quanto isso comunica. Porque depois da Reforma Protestante, houve um rompimento aí de todos os protestantes, né, que se seguiram ali, de ter um pavor da parte estética. E a gente perdeu essa parte da Tudo que lembra o beleza. catolicismo. Exato. E eu tenho visto e aprendido que essa questão é tão pedagógica e trabalha tanto no nosso inconsciente. Quando eu estou no nosso culto e tenho a confissão, não importa quem esteja do meu lado, não importa quem me mandou a notificação, o pastor, o postulante que está ali, ele está me conduzindo a um momento de confissão minha com o Senhor. E a estética da nossa igreja me remete a isso, ao banco de madeira, os vitrais, a luz do horário do culto. Cheirinho do mato. Tudo isso. E assim, a gente esquece que somos um ser que tudo na nossa cabeça funciona por algum motivo, né? Então, a comunicação visual dentro de uma igreja, a parte estética, a parte do belo, a gente perdeu, de certa forma, como protestante. Isso. E aí essas igrejas, como a Igreja Católica, a Igreja Anglicana, mantém isso. E isso traz uma comunicação inconsciente pra gente e faz com que a gente se sinta protegido a viver essa espiritualidade, né? Isso. O evangélico ele é bem pragmático. Desde a nascente dele, no final do século XIX, o movimento evangélico ele é pragmático. E esse é um dos pontos fortes dele, porque ele cobriu no século XX o mundo com a evangelização. Quem é responsável pelo evangelho e até hoje aos povos não alcançados são os evangélicos, mais do que o catolicismo hoje, no século XX, né? Cobriu a África, a Ásia com o evangelho, foi para lugares assim, pioneiraram com movimento missionário e tudo. Ele é bem pragmático. Então tem pouca apreciação pelo belo e pelo funcional. Se funciona, a gente faz, né? Alguns autores apelam até esse senso de pragmatismo evangélico para tentar convencer que a liturgia é pragmática. Tipo assim, o James Smith no Você é Aquilo que Ama, ele diz assim, que tem igrejas que estão tirando a confissão do culto. Porque dizia assim, nos Estados Unidos, né? Não, porque a confissão, o culto é para evangelizar os não crentes. Quando a gente faz a confissão, os não crentes se sentem constrangidos, traz peso, traz culpa e não sei o quê, bababá. Aí ele diz assim, oxe, nada mais evangelístico do que a confissão. Porque aí ele vai trazer a convicção do pecado e aí na Eucaristia vai ser apresentado o evangelho. Aí é estratégico mesmo que a confissão seja mantida para a pregação do evangelho, né? Então a gente tem que parar de pensar nisso assim, não, porque outra coisa, aderir a linguagens do mundo, eu me preocupo muito com isso. Por isso que eu disse, desvios pequenos mais longe, é, a coisa pode ir longe demais. A mesma coisa a questão do santuário, né? A gente vai ter uma reforma agora.
do nosso santuário. Por que não pensar num santuário com cara de santuário, né? É, a melhor coisa que a gente fez aqui foi ter colocado, que foi um sonho de Ivan, ele fica como um menino, eu acho que é um dos maiores orgulhos dele, é aquele vitral no púlpito, e ter tirado os pastores de ficar ali de cadeira ali no púlpito. Aquilo ali foi massa, assim, e colocar aquele vitral ali enorme com a cruz e tudo. Eu acho que tem mais janelas ali vazadas para a gente colocar mistérios da vida de Cristo. Em cada janela, em vitrais. O seu nascimento, sua morte. É, Isso faz a gente é- refletir quando a gente esse para pra medo do ver. catolicismo é irracional, minha Sim, gente. Ninguém vai, porque tem uma imagem, um vitral do Cristo crucificado, não significa que ninguém vai adorar a imagem que está ali. Aquilo passa uma mensagem. O Russell Shedd ele se converteu a partir de um desenho de Jesus crucificado na sim. escolinha dominical. Aquilo causou um impacto estético nele. A igreja episcopal ela não é uma igreja puritana contra o uso de imagens sacras, né? A gente é uma igreja sacramental. Então, o formato do templo, você vai na Catedral da Trindade, mesmo que também muita gente na Catedral da Trindade não tenha consciência disso, porque as Uhum, pessoas têm o espaço e não têm consciência sim. do espaço, né? A porta é enorme, o teto é enorme, fala de transcendência, de ser algo maior do que a gente. Os degraus do início da Catedral da Trindade até o altar são 7. Você tem o santuário dividido em lugar, átrio, lugar santo e santo dos santos, onde era a mesa da Eucaristia. O Porque templo também lá. no piso tem os 4 seres viventes, que eram as 4 pontas da mesa da Eucaristia. No chão da igreja. A igreja é em formato de cruz. Onde está aquele órgão de tubos é a cabeça da cruz. O lado onde está os meninos da mídia é um braço da cruz. E o outro lado onde está o Ministério do Louvor é um outro braço da cruz. Fazer um projeto arquitetônico de santuário que tenha. Eu não acho que precise ser isso tudo. Mas, pô, meu sonho é chegar aqui e ver uma torrezinha aqui com uma cruz Uhum, celta em cima, que a sim. cruz celta é a identidade episcopal, né? Uma cruz celta aqui em cima, bonitinha, quem sabe um sino. Fica interessado. Né? Aqueles vitrais de vidro vazado que a gente tem, botar vitral de cor Sim. mesmo, né? Quando o sol bate naquele que é o círculo, já é lindo. Imagina É, nas outras verdade. partes. Isso convida a contemplação, isso convida ao recolhimento, convida à Isso reverência, traz uma mensagem para traz uma mesmo que mensagem. não perceba, né? E Não questão mas exatamente. E talvez, eu digo outra vez, né? Não posso afirmar, porque não estou fazendo ciência, pesquisa. Talvez o nosso comportamento irreverente, que a gente vai botar o gerente para resolver essa reverência, seja justamente o espaço talvez cause isso, assim também, de que eu posso me levantar e sair andando para lá e para cá, ficar conversando. Na hora da Eucaristia, eu posso atropelar o acólito para ir no banheiro e sair empurrando todo mundo, porque não existe aquele clima reverente no ambiente ainda, sabe? aham. Não existe aquele clima solente Que no ambiente constrange que ele, né? constranja, né? Qualquer barulhinho, Sim. né, é visto, é percebido, né, no ambiente. Eu vou pegar um gancho agora já para a gente caminhar para o final, porque o senhor comentou aí e eu queria que a gente falasse sobre essa cultura da celebridade que existe dentro das igrejas hoje em Eita. dia. Deixei a polêmica para o final, que que impacta diretamente na forma como a gente congrega, né? Uhum. É pelo que eu vejo assim em outras igrejas. É, e também sobre o quanto as pessoas ou as igrejas hoje estão transformando igrejas em empresas, Uhum. né? E eu acho que é um movimento dessa geração, da nossa década, não sei, mas assim, dentro das igrejas, às vezes eu vejo comportamentos muito empresariais, sendo que às vezes eu penso, pô, deixa a igreja ser igreja, a gente tá aqui pra errar, a Isso. gente tá aqui, vai ser cansativo, às vezes não vai dar. É igreja, a gente não é uma empresa, né? E eu acho Uhum. que essas duas coisas têm se encontrado nessas mega churches e sempre existe nesses escândalos um pouquinho disso, dessas duas coisas. A gente sempre vê, ou é um autoritarismo, ou Uhum. então é uma ascensão que mostra raízes podres depois. Uhum. E isso tá meio que tomando conta hoje da igreja também, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
Isso. Graças a Deus tem acontecido assim algumas denúncias, né? Denúncias proféticas, livros como do Scott McKnight, uma igreja chamada Tov, que Tov é bondade em hebraico, né? Ele falando da bondade como uma característica da igreja. É, o contrário dessa máquina de moer gente para crescer e tal, né? A igreja tem uma cultura de bondade e de cuidado um com os outros, né? Esse ano a gente está o ano do cuidado aqui. Talvez muita gente tenha entendido o cuidado como cuidado pessoal, o autocuidado, né? Uhum. Mas é o cuidado uns dos outros mesmo, né? Ser uma igreja bondosa uns com os outros. Misericordiosa, a gente começar a mudar isso também. E um outro livro que eu não lembro agora, que é uma denúncia, é Fama, Dinheiro e Poder. É Fama, Dinheiro e Poder, que é uma denúncia do culto de personalidade, né? E são denúncias proféticas, outra vez, do que está acontecendo nos Estados Unidos, e que faz todo sentido para quem vê o que está acontecendo aqui, porque é uma réplica da igreja americana, né? E eu tenho pensado, refletido bastante sobre isso. É, Fama, dinheiro e influência. isso. Tenho fama, dinheiro e influência. E tenho tentado buscar um lugar de equilíbrio também. Eu sempre tento buscar um lugar de equilíbrio, né? Quando eu li esse livro, Fama, Dinheiro e Influência, eu vi que a autora, como Scott McKnight, né, tem uma tendência mais progressista mais nos Estados Unidos, né, democrata. Então ela fala de Billy Graham de uma maneira bem, nos primeiros capítulos, alfinetando, né? Porque Billy Graham era um conservador. Então ela fala alfinetando. E eu nunca vi, assim, Billy Graham fomentação de culto de personalidade. Que tenha percebido. E Moody também, pelo menos um homem bem piedoso. É, porque é inevitável quando Deus usa alguém que essa pessoa se destaque. Né? É inevitável. Quando Ivan não queria receber a ordenação em 2013, ele estava relutando muito por causa disso. Ele não queria ser ordenado. Eu disse, meu irmão, não faça isso não. Você está impedindo que outras pessoas digam sim para Deus, que tem você como modelo. E ele dizia assim, não, porque eu posso fazer como leigo, não preciso de ser ordenado para fazer e coisas do tipo. E ele tinha, conhecendo a personalidade dele, que ele dizia assim, eu tenho uma autoestima para além de, então eu tenho que estar me podando por causa da questão da vaidade, né? Então eu disse assim, irmão, Deus usa homens. Quando Gideão foi para a batalha, o povo gritou, espada do Senhor e de Gideão. Então não é a espada do Senhor sozinha, é a espada do Senhor e de Gideão. Se você se anular a esse ponto com medo, vamos dizer, de se tornar celebridade ou de cultura da celebridade, anular os seus dons espirituais, Deus não vai poder lhe usar. E a falsa piedade ou a falsa humildade vem nisso para anular a gente dos lugares onde Deus quer usar. O Evan Roberts, que Deus usou no Avivamento de Gales em 1906, o avivamento foi um avivamento que cobriu o país de Gales inteiro. Os bares fecharam, as cadeias não tinha mais ninguém para prender, que a criminalidade caiu bastante. É, os galeses loucos por futebol, no domingo os estádios estavam vazios, porque estava todo mundo na igreja. E estava todo mundo na igreja, um avivamento tremendo. E aí a Jespen Lewis, uma mulher de Deus, Jespen Lewis, uma mulher de Deus, uma mulher metodista santa, cheia do Espírito Santo, mas equivocada quanto a isso de humildade. Ela disse para ele assim: olha, as pessoas estão procurando você. Aonde você vai, elas vão. Isso não é de Deus. Você precisa sair desse avivamento, que isso não é de Deus, não. Porque para onde as pessoas descobrem que você está, elas vão. E aí ele fez isso. Quando ele fez isso, o avivamento declinou. Ele entrou em depressão, ela cuidou dele na depressão dele e tudo, né? Então a gente tem que ter cuidado, porque. E eu disse isso ao Bispo Ivan também, né? Que às vezes líderes medíocres eles tentam nivelar líderes extraordinários à sua mediocridade. E se aproveitam desse discurso de cultura da celebridade para quebrar as pernas do líder que se destaca, do líder que faz, que vai do agir de Deus e tal. Então, uma pessoa que tem uma tendência a ficar assim, eu sou muito vaidoso, aí vai se anulando e vai deixando de ser usado por Deus. Esse é um e anula o outro. Esse é um ponto.
Mas essa preocupação com a cultura da personalidade, do culto de personalidade, eu que devo ter sobre mim e não fiscalizar o outro. Que a tendência da galera que está lendo isso é querer acusar e fiscalizar quem são as celebridades. E não pensar assim, será que eu não fomento que as pessoas conheçam mais sobre mim do que de Jesus? Será que eu não estou construindo uma igreja em torno de mim e não em torno de Jesus? Como a gente conversou ontem na formatura, né? Eu dizia assim, não, e se Ivan morrer? E se Uli for embora para Portugal? Eu continuo fazendo a obra de Deus? Ou eu construí em cima desses dois fundamentos e não em cima de Jesus? Cultura da personalidade é quando uma igreja não consegue funcionar quando Marcondes deixa a escola carisma. Quer dizer que Marcondes não construiu para que as pessoas não reproduziu Jesus nelas. Né? Um bom líder forma outros líderes. E acaba que Ivan faz isso muito bem, a formação de outros líderes, né? Mas não é uma coisa para a gente ficar fiscalizando o outro e tolhendo o dom do outro. É uma coisa para a gente se autoexaminar. Será que eu estou buscando isso? Será que eu estou fazendo isso? E limitar, com a ajuda do Espírito Santo, com o discernimento do Espírito Santo, onde é que o nosso ego está indo nessas coisas. Agora, ponto sobre isso, finalizando, né? Como é que se reflete na igreja, né? Isso. Eu acho que a gente ainda é uma igreja muito sadia em comparação a outras igrejas evangélicas, é realmente centralizada em torno de personalidades fundadoras, alguns tendões espirituais, apostólicos legítimos, carismas de fundação. Eu acho que até a questão histórica nos ajuda nisso. Uhum, isso. Mas a gente tem que desenvolver, que é o que o bispo fez aqui, conselhos paroquiais, diocesanos, prestação de contas, se submeter a outros, para minimizar o impacto disso, não permitir que isso se torne uma coisa de uma pessoa só e tudo, sem anular o líder, né? O bispo da igreja. Na tradição da igreja, a apostolicidade está no bispo. Né? O bispo é o sucessor dos apóstolos. O dom apostólico está com ele, da igreja. Então, onde está o bispo, está a igreja. Isso é tradição, né? A unidade está em cima dele. Mas ele fica nessa corda bamba entre a vaidade e a sua autoridade que precisa ser exercida, que se ele se omite, a igreja... Você tem que saber... Está vindo agora. O momento exato de sair de cena. João Batista era a voz que preparava o caminho do Senhor. E ele disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Mas João Batista não poderia diminuir antes do tempo certo em que o Senhor chegasse e iniciasse seu ministério. O que ele precisava fazer. Exatamente. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de que a gente precisa ser fiel nas coisas que o Senhor chamou a gente para fazer e que se a gente for para se ausentar, seja no tempo certo de Deus. E não para provar nada para ninguém, que a gente não é vaidoso, que a gente não é orgulhoso, que se a gente vive em tentar provar as coisas para os outros, a gente não faz nada para o Senhor. Realmente, a gente vive com as mídias, com as redes sociais, com tudo. A gente é muito tentado o tempo todo, né? Ficar com medo, né? A gente fica com medo de tudo. Desculpa, de estar querendo buscar uma coisa assim, de ser visto, né? Dá aquele medo, né? Ao mesmo tempo, quando a gente some e a gente deixa de entregar coisas que Deus queria que eu entregasse para uma quantidade maior de pessoas. Eu sempre me pego pensando nisso. Ah, vou largar esse Instagram, essas coisas, vou sumir e tal. Mas depois, quando eu vejo a quantidade de testemunho de gente por causa de um texto, de uma coisa, gente de outras igrejas que mudou o pensamento, e a igreja dele está diferente, está mais sacramental, está mais carismática, ou está mais evangélica. Até padre católico que está mais evangélico hoje. Né? Que está mais evangélico hoje. Amém, amém, pastor. Muito obrigada por essa conversa. Amém. Deus te abençoe. Amém. O senhor quer compartilhar mais alguma coisa com os reconciliados? Eu acho que não. Eu tenho que vir aqui mais vezes para a gente conversar mais vezes. Fica o convite estendido, meu agradecimento. E é isso. Muito obrigada pela conversa e até o próximo Reconcast. Até a próxima, pessoal.